Okay, so like I said, welcome back. Então, como eu In, disse, sejam bem-vindos de volta. in this next presentation, Nessa nossa próxima apresentação, I would look at the wider context in which the Sunday Law Initiative was happening. eu quero olhar para um contexto mais amplo de quando ou como a iniciativa do Decreto Dominical estava acontecendo. Mhm. So, the year 2024 began with the questions on organization. Então, o ano de 2024 começou com questionamentos, com perguntas com relação à organização. So there was a question if we should have a pyramid or a horizontal model of organization. Então, houve uma pergunta se nós deveríamos ter uma organização no modelo pirâmide ou horizontal. How we should appoint leaders, Como nós deveríamos apontar líderes and what should a radical feminist organization look like. e como uma organização feminista radical deveria se parecer. Now, these questions were not answered at the beginning of the year. Então, essas perguntas não foram respondidas no início do ano. It was spread it was spread out throughout the year. Ela foi espalhada durante o ano. And through trying to answer those questions, E ao tentar responder essas perguntas, Elder Parminder went to compare liberal and radical feminism. o ancião Parminder ele começou a comparar então o feminismo radical e liberal. So, what could you tell me what is feminism? Então, o que vocês podem me dizer do que é o feminismo? Mhm. Gabriel says gender equality or equity. Então, Sorry. Mhm. o Gabriel disse a equidade de gênero. Mhm. Uh, what is equity? How would you define equity? O que é equidade? Equidade? Como é que você definiria isso? Well, different from equality, equity implies Então, diferente da igualdade, a equidade ela implies that someone who has been in disadvantage needs to be uplifted in ela a implica, special way. ela Mhm. implica que pessoas que estiveram em situações de desvantagem, elas precisam ser elevadas de uma maneira especial. So it is like this very simple illustration that is used to explain equity. Mhm. Então, tem aquela ilustração famosa para ilustrar o que é equidade. Like if we have a wall and you have an adult and a child standing in front of it, Então, você tem uma parede e você tem um adulto e uma criança atrás dessa parede. they want to look behind the wall, E eles querem olhar acima da parede. the child will need a higher box to stand on than the adult, not the same box. A criança vai precisar de uma caixa mais alta do que a do adulto e não uma caixa igual. Mhm. Thank you.
Sim, né? Obrigada. I think in one of the presentations, Elder Parminder defined it as equality under the law. Eu acho que em uma das apresentações, o ancião Parminder definiu isso como a igualdade abaixo da lei. By which I do not mean to negate what you said. I'm just adding to it. E com isso eu não quero negar o que você acabou de falar, mas eu quero adicionar a isso. What did we learn throughout the year 2024 about liberal feminism? E o que nós aprendemos durante o ano de 2024 sobre o feminismo radical, liberal? That personal is political. Que o pessoal é político. Thank you. Sim, What obrigada. else? O que mais? So there were two things that stood out for me. There's something. Somebody made a comment. Então, alguém fez um comentário aqui no chat. Very good. That's one of the things that stood out for me. Então, sim, muito bem. Essa foi uma das coisas que se destacou para mim, no comentário da Gisele. So, liberal feminists worked within the system. Então, as feministas liberais, elas trabalham por dentro do sistema, Within the structure, within the institutions, por dentro da estrutura, das instituições, in order to bring a social reform. De forma ou buscando a trazer a reforma social. And that basically what the privileges we enjoy now Então, é basicamente os privilégios que nós desfrutamos hoje was won by liberal feminists. foi conquistado por feministas liberais. And that liberal feminism is good because they fought those battles for us. E esse feminismo liberal, ele é bom porque ele lutou essas batalhas por nós. What did we learn about radical feminists or feminism? E o que nós aprendemos sobre as feministas radicais ou sobre o feminismo radical? But they want to rebuild the system. Que elas Sorry, querem say it again. That they want to rebuild the system. que Rebuild? elas querem reconstruir o sistema. Rebuild. Do you see Like it the same? destroy. I hear you I almost don't hear you at all. It's very soft, Sorry. the voice. Okay. What about now? Yes, it's better. Like they don't want to use the system. They want to destroy it because it's wrong and build it from scratch. Então, elas não querem usar o sistema, elas querem destruir o sistema e então reconstruir ele, porque ele está errado. That's what I remember about radical feminism. É isso que eu lembro sobre o feminismo radical, pelo menos o principal. Also, sorry, it was
almost the same like liberal, how we're going to work around the system, with the system, as radical feminists. E também foi sobre a questão de como que a gente pode trabalhar of the com o sistema ou ao patriarchal redor do system, sistema We pra- needed to know how we're going to work about it. We're going to have to work together with the system. Então, por conta do patriarcado, como é que a gente vai trabalhar com o And sistema to stay within the boat, not to leave it. para ficar dentro do barco e não sair dele. Okay, so it seems to me we now have two views. Então- One person said, both of you I heard very softly, but I think one person said that radical feminism wants to destroy or rebuild the system. Então, And agora the nós temos Mhm. duas visões, e eu acho que, se eu entendi bem, um de vocês falou que o feminismo radical ele quer destruir ou reconstruir o sistema, And I think the other person said that the radical feminists also try to find a way how to work within the system. e eu acho que a outra pessoa disse que o feminismo radical também quer entender e encontrar uma maneira de como trabalhar com o sistema. Do I understand correctly? Eu entendi certo? Yes. Sim. Okay. So how do we now go about it? Because it seems a little bit contradictory. Então, como é que a gente lida com isso agora? Porque parece um pouco contraditório. So, Monica, I was just thinking, Mm. Então, Mônica, eu estava with pensando regards of the contradiction that might appear. que com I a was thinking contradição que that pode parecer aqui, if we bring these two together, que se nós juntarmos esses dois, it's like, yes, we want to rebuild, então, sim, nós queremos and reconstruir cut the roots of like patriarchy, e cortar as raízes, por exemplo, do patriarcado, but I think you can still do that being within the system. mas eu acho que você ainda consegue fazer Because if we isso go back estando and think dentro do of sistema. what has been conquered until now, E se nós voltarmos e olharmos It was- para tudo que foi conquistado até aqui, it was brought to us through a different system, which was the liberals. foi trazido até nós So por I um think you sistema can still diferente, os stay liberais. within the system Então, eu acho que você ainda and consegue work within it. permanecer dentro do sistema e trabalhar com ele. Okay. I don't know if it's my thing or I'm hearing everybody very softly, so oh, Então, eu não sei se é um problema aqui do meu áudio, mas eu estou ouvindo todo mundo but I bem think you said suave. that it's both, that radical feminists actually work within the system as well. Mas eu entendi que você falou que os dois, que o feminismo radical também trabalha por dentro do sistema. So what I understood from the presentations Então, o que eu entendi das apresentações was that they are actually very similar, é que eles são realmente bem semelhantes. that they both want a social reform, Que ambos querem a reforma social, they both want equality under the law, que ambos querem a igualdade debaixo da lei, and like you said, they both work within the system. e que ambos, como você disse, trabalham dentro do sistema. So I understood that Elder Parminder showed that they are more similar than we thought.
Então eu entendi que o ancião Parminder mostrou que eles são mais semelhantes do que a gente pensava. Sorry, you see, this is the reason why I prepare things ahead. Desculpa, vocês veem que é por isso que eu preparo as coisas com antecedência. So I'll just go to my notes because I don't like this. Então, vou voltar para as minhas notas, porque eu não gosto disso aqui, não. So I think what he told us is that liberal feminism is good. Então, o que eu acho que ele nos ensinou é que o feminismo liberal é bom. And that as well as liberal feminists, radical also work within the system. E que assim como o feminismo liberal, o radical também trabalha dentro do sistema. And he also made parallels with how Paul lived, that Paul also worked within the system. E aí ele também fez um paralelo falando sobre Paulo, de que Paulo também trabalhou dentro do sistema. That he kept the laws of the country. Que ele mantinha as leis do país. Que ele guardava as leis do país. And then Elder Parminder even said, even God has to keep law. E ele foi além, ainda disse que Deus também tem que guardar as leis. God, que Deus também tem God que guardar. cannot go against the law. Que Deus ele não pode ir contra as leis. Because the great controversy would be lost. Porque então a grande controvérsia, o grande conflito seria perdido. And he applied it to us. We also have to. E ele aplicou isso a nós de que nós também temos que fazer isso. And this applies internally and also externally. E isso se aplica tanto internamente quanto externamente. We have to keep the laws of the country we live in. Nós temos que guardar as leis do país em que nós moramos. But we are also subject to the law within our movement. Mas nós também estamos sujeitos às leis do nosso movimento. He went to the meaning of the word radical. Então ele foi à raiz da palavra radical. I think Gabriela mentioned it, that it means to go to the root of the problem. E acho que a Gabriela também mencionou que a gente precisa ir na raiz do problema. And then he asked the question, well, if radical and liberal feminism are so similar, Então ele falou, então se o feminismo radical e liberal são tão semelhantes, and we are called and supposed to be radical feminists, então nós somos chamadas a ser feministas then radicais. what's the difference? Então qual que é a diferença? And I think he answered through a quote in Christ Object Lesson 76. E eu acho que ele respondeu isso indo a uma citação da Maior Discurso de Cristo, página 76. Where it says that the kingdom of God is uncomparable with any of the kingdoms on this world, in this world. Onde diz que o reino de Deus ele não pode ser comparado aos reinos desse mundo. That the kingdom of God works on a completely different principles. Que o reino de Deus ele funciona com base em princípios completamente diferentes than any other government in this world. Do que qualquer outro governo aqui na Terra. So we can compare and contrast ourselves with the government. Então nós podemos nos comparar e contrastar com os governos. But more often than not, we will find how we should not function. Mas mais frequente do que não, nós vamos enxergar como nós não funcionamos. And in this quote, it said that the governments work by force and battles.
E ele falou então que os governos do mundo eles trabalham por força e batalhas, but kingdom of God functions by the principles of peace. mas o reino de Deus ele funciona no princípio da paz. So force we would understand as abuse, Então a força nós vamos entender como abuso and battles we would understand as information war. e as batalhas nós vamos entender como a guerra de informação. So this movement has to stand upon the principle Então esse movimento ele precisa ele estar sobre o princípio of no abuse and no manipulation of the truth. de não haver abuso e não haver manipulação da verdade. So I will come back to these thoughts when I do my closing thought. E eu vou voltar então a esse pensamento, essa ideia, quando eu fizer o meu encerramento, o meu resumo. Now I want to continue in the year 2024. Agora eu quero continuar no ano de 2024. There was a question raised in Slovak camp meeting Houve uma pergunta que foi feita na campal da Eslováquia about what it means to be equal to God. sobre o que significa ser igual a Deus. How can we be equal when we are creation and God is creator? Como é que funciona quando nós somos criaturas de Deus? Do you have any thoughts on this? Vocês têm algum pensamento sobre isso? Monica, this is just my thoughts. I could be wrong. Mônica, This is então esses Gail. são meus pensamentos, eu posso estar How am errada. I going to know God Então, como é que eu vou conhecer a Deus if I do not come up to God's level? se eu não posso chegar ao nível de Deus? Mm-hmm. So for me, it's like God is giving me an opportunity Então, para mim, é como se Deus estivesse me dando uma oportunidade to come up to God's level Mm-hmm. de chegar ao so nível de God Deus, can share de modo então que Deus possa God compartilhar, with me. se compartilhar comigo. There's things that God wants me to have, for Ou example, to know. essas coisas que Deus quer me dar, ou, por exemplo, saber, Mm-hmm. To be equal to God. para ser igual a Deus. Thank you. Obrigada. Anyone else? Mais alguém? So, go ahead. Hola. Cecilia habla. Yo pienso que ser igual a Dios tal vez en la mente, ¿no? En llegar a pensar como Dios piensa, como Eu acho que seria como chegar en como resumen Deus eso, pensa. con entenderlo a Dios y tener la mismo pensamiento acerca de la misma actitud acerca de las cosas y entender cómo Dios entiende las cosas. Então seria como chegar ao mesmo a entender como Deus entende as coisas e ter as mesmas atitudes.
Thank you very much. So the point that I took from this topic at Slovakian camp meeting Então, o ponto que eu tirei dessa apresentação na Campal da Eslováquia was that God wants to share their power with us. é que Deus quer compartilhar o seu poder conosco. And Elder Parminder compared it to the relationship of parents and children. E outra coisa que eu vi que o Ancião Parminder comparou o relacionamento de Deus com o relacionamento de pais com seus filhos. That when children are small, they are like this with their parents. Então, quando as crianças são pequenas, elas têm And nível com seus their pais. parents have power and authority over them. E os seus pais têm poder e autoridade sobre eles. But as they grow, they become equal with their parents. Mas conforme eles crescem, eles se tornam iguais aos seus pais. And that's the time when parents need to share their power. E é nesse momento, então, os pais eles começam a compartilhar o poder, in order to maintain the relationship healthy. De modo a manter o relacionamento saudável. And if they don't do it, E se eles não fazem isso, if they still treat their adult children as if they were children, se eles continuam tratando eles como se eles fossem crianças, the relationship is suffering. O relacionamento começa a sofrer. And this is the parable that Elder Paraminder used to make us understand that we are coming to the point in our experience E essa é a parábola que o Ancião Parminder usou para a gente poder entender que nós estamos chegando no ponto da nossa experiência where God wants to share their power with us. onde Deus quer compartilhar o seu poder conosco. So that was Slovakia. Então, isso foi na Eslováquia. And then at ICM, E depois, então, na Campal Internacional, the first presentation that Elder Parminder had there, a primeira apresentação que o Ancião Parminder fez lá, he repeated the word consensus 30 times. ele repetiu a palavra consenso 13 ou 30 vezes. And he was asking, how do we come to consensus? E ele perguntou, como é que a gente chega no consenso? How do we define doctrine? Como nós definimos a doutrina? How do we come to agreement? Como é que a gente chega num acordo? When I'm not the one who will define doctrine for you. Quando eu não sou aquele que vai definir a doutrina para você. Like he said later in another presentation, that the lead figure will not stand in front of us anymore. Como ele disse numa apresentação um pouco mais para frente, que a figura da liderança não vai mais ficar na frente. To tell us this is truth and this is error. Para falar, isso é verdade, isso é erro. And my suggestion is Então, a minha sugestão é that Elder Parminder implemented all these things that he already taught before. É que o Ancião Parminder, ele implementou todas essas coisas que ele já tinha ensinado antes. Sorry, the sun is in my eyes. I have to close the... So he treated everyone equal. He treated all the studies equal. Então, ele tratou todo mundo de maneira igual, todos os estudos de maneira igual. Equal under the law. Iguais abaixo da lei. Which means he gave everyone the same opportunity to share and defend their views. O que significa que ele deu a mesma oportunidade para que todos compartilhassem as suas visões.
He didn't say which study was right or which one had problems. E ele não falou quais estudos estavam certos, quais tinham problemas. If he didn't do one, he couldn't do another. Se ele não podia fazer um, ele não Like podia if fazer he outro. didn't say like this study has this point, well, he didn't say that. Então, se ele não pegava e falava, esse estudo tem isso, isso e isso, certo, bom. He also couldn't say this study had this point wrong. Ele também não podia pegar e fazer, esse estudo tem esse ponto errado. He treated each study equally. Então, ele tratou todos os estudos de maneira igual. He worked within the system. Então, ele trabalhou dentro do sistema. He didn't change the way this movement. He didn't change anything in the organization. Ele não mudou nada na organização. So he worked within the system of the organization we have. Então, ele trabalhou dentro do sistema da organização que a gente tem. But at the same time, he brought the change about Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe a mudança. in how we dealt with differences of opinions in comparison to the past. Em relação a como nós lidamos com as diferenças nas opiniões em relação ao passado. At the same time, he tried to get to the root of the things. E ao mesmo tempo, ele tentou chegar à raiz das coisas. And from April on, he started developing these models from Revelation 17 on the woman and the beast. Então, de abril em diante, ele começou a trabalhar, a desenvolver esse modelo sobre Apocalipse 17, sobre a mulher e a besta. The understanding we have today about the Sunday law, Então, o entendimento que nós temos hoje com relação ao decreto dominical, I think is deep and really goes to the root. eu acho que ela é realmente profunda e vai à raiz. And it was only able to grow up from this process and from having these differences of opinions. E só foi possível crescer desses estudos, dessas diferenças de opiniões. And the other thing that stood out for me E a outra coisa que se destacou para mim was here we have here we have the word force, that the governments in the world, they work by force. E aqui nós temos essa palavra força, né? Que os governos do mundo trabalham pela força, usando a But força. in the world you only have force if you have a position. Mas no mundo você só tem força se você tem uma posição, If you have power. se você tiver poder. And Elder Parminder, he was in the position, or is in the position, E o ancião Parminder, ele estava e está nessa posição, where he could he has the power and authority, essa posição onde ele tem o poder e a autoridade, where he could say, this is the way we're going, this is the truth. onde ele poderia dizer, é por aqui que nós vamos, essa é a verdade. But he chose not to Mas ele use his escolheu, position to do this. mas ele escolheu não fazer isso, não usar a posição dele para fazer isso. He decided to share his power Ele decidiu compartilhar o seu poder with all the speakers, com todos os palestrantes, but also with the movement. mas também com o movimento. And so in my eyes, Então, nos meus olhos, in na minha this visão, initiative, he fulfilled all the requirements that were on us as on a movement or institution. ele cumpriu todos os requerimentos como que nós como movimento. And I have a few final points.
Então, eu tenho alguns últimos pontos. This was also in Canada last year, 2025. Isso também foi no ano passado, no Canadá, em Where he 2025. showed that this previous dispensation was like we were tested personally, how we would personally deal with equality. Onde, nessa dispensação anterior, nós fomos pessoalmente testados em como nós lidaríamos com essa questão da igualdade. And in this current dispensation, we are tested politically, which means the way he applied it is we have to recognize the seventh kingdom and how they rise up and deal with equality. E nessa nova dispensação é mais uma abordagem política, um teste político, onde nós precisamos entender como o sétimo reino ele surge, como ele But lida I com took a that word igualdade. political a little bit differently. Mas eu tomei essa palavra político de uma maneira um pouco diferente. I look at it that we are tested as an institution. Eu peguei isso e apliquei como nós sendo testados, How como we deal with instituição. equality. Então, como nós lidamos com a igualdade. And I know that the real test is only ahead of us. It comes with the Exeter waymark. E eu sei que o teste real ele está à frente de nós, ele vem com o marco de Exeter. But we know that the message arrives at Boston. It's unsealed at Boston. Mas nós sabemos que a mensagem ela chega, né, ela é selada em Boston. And if we get things wrong from the beginning, then at Exeter we don't really have much chance. E se nós chegarmos a conclusões erradas no começo, quando a gente chega a Exeter, a gente não tem nada, a gente não tem chance. And in recent camp meeting I think it was in Brazil. E numa acampamento recente, eu acho que foi no Brasil, we learned that it is the movement, not an individual, nós aprendemos que é um movimento e não um indivíduo, who is also judged for what they think, for what they believe. que é julgado pelo que ele pensa, ou pelo que ele acredita. So we as a movement will be judged for what we believed, E então nós, como movimento, seremos julgados pelo que nós acreditamos, but also for our actions, for how we come about to mas também pelas nossas ações, como a gente coming lida to com as coisas, consensus. como a gente chega no consenso. The action is the same important as the belief itself, as the thought. Então, a ação é tão importante quanto a crença ou o pensamento. And I believe that what happened during this Sunday Law dispensation E eu acredito que o que acontece durante essa dispensação do decreto dominical was already a preparation for the test that is ahead of us. Já foi meio que uma preparação para o teste que está à nossa frente. Because we are being tested as an institution. Porque nós estamos sendo testados como instituição. How we deal with equality. Como nós lidamos com a igualdade. And so for me, this whole Sunday Law initiative became... Então, para mim, toda essa iniciativa do decreto dominical became very profound. Se tornou muito profunda. And it reinforced my trust in the leadership. E só reforça a minha confiança na liderança. And just two last things. E só mais duas coisas.
So we were learning about the beast and the woman. Now my drawing comes. Então, Uh, nós estávamos aprendendo sobre a besta e a mulher. And what gives the woman the power is the beast. E o que dá poder à mulher é a besta. Without the beast, the woman has no power. Então, sem a besta, a mulher não tem poder. And we know that the woman is an entity with ideology. E nós sabemos que a mulher é uma instituição com uma ideologia. Entity with, okay, ideology. So we could say this movement is an entity with ideology. Então, nós podemos dizer que esse movimento é uma entidade com uma ideologia. And I already heard it several times that this movement is being compared to the King of the North. E eu já ouvi isso, que esse movimento está sendo comparado com o Rei do Norte. And even recently, Elder Praminda said that all of us are small King of the Norths. E recentemente, o próprio Sam Parminder falou que todos nós somos pequenos reis do Norte. But this study made me realize how important role our organization has. E isso me fez entender quão importante é a organização que nós temos. So if this organization is political institution with power, Então, se essa organização é uma instituição política com poder, that is what actually can carry us as entity with ideology. então é isso que pode nos carregar, ou carregar essa entidade com uma ideologia. So for us to have the organization in place is what gives us power. Então, para nós, ter essa organização feita é o que nos dá poder. So that's one point that I learned. Então, esse é um ponto que eu aprendi. And the other one was, I'm not sure if I'm correct with this application. Maybe you can tell me what you think. E o outro foi, eu não sei se eu estou certa com essa aplicação, vocês podem me dizer o que vocês acham. But to me, understanding of July Mas para mim, o entendimento sobre julho was a lot about understanding the role of the gatekeepers. foi muito sobre entender o papel dos guardiões dos portões. I'll not write it because you see how it doesn't work for me. So the gatekeepers are people who either could have prevented Trump from coming on the throne or they could open the door for him. Então, os guardiões dos portões seriam pessoas que ou poderiam impedir que o Trump chegasse ao trono, ou que poderiam abrir os portões para que ele And chegasse lá. in ideal world, they should have stopped him. Então, num mundo ideal, eles deveriam ter impedido, parado ele. But when they said, when they opened the door, nothing else could stop him. Mas quando eles abriram os portões, nada poderia pará-lo. And we already saw before that Republican Party was going through a change. Então, nós vimos antes que o Partido Republicano ele estava passando por uma mudança, that they would uplift Trump. We saw that change happening in process. e que eles elevariam Trump. A gente viu essa mudança acontecendo nesse progresso. So we saw that these gatekeepers will not maybe act as we would expect them Então, before. nós vimos que esses guardiões dos portões, eles não agiriam da maneira como nós And this change of esperávamos. behavior led to the rise of
the King of the North. que eles mudariam de comportamento. E essa mudança de comportamento é o que levaria à ascensão do Rei do Norte. And I compare it internally with our gatekeeper. E eu comparo isso internamente com o nosso guardião do portão. For a long time, Elder Parminder was already saying he doesn't want to act as a gatekeeper. Então, por muito tempo, Ansem Parminder já tem falado que ele não quer atuar como um guardião dos portões. And we saw in this Sunday Law Initiative E nós vimos nessa iniciativa do decreto dominical that he didn't act as we were used to in the past, how gatekeeper would act. E a gente viu que ele não agiu da maneira como nós esperávamos ou que as pessoas que eles costumavam agir no passado. And he allowed people on the throne. E ele permitiu que pessoas que estavam à frente. And that led that led to the creation of the Sunday Law Message. E isso foi o que possibilitou a criação da mensagem do decreto dominical. And our movement is in comparison with the King of the North. E o nosso movimento ele está em comparação com o Rei do Norte. And both externally and internally, E ambos, tanto externamente quanto internamente, we see that the gatekeepers behave differently than they would in the past. nós vemos que os guardiões dos portões eles se comportam de maneira diferente em comparação ao passado. And so the Sunday Law marks a change Então, o decreto dominical ele marca uma mudança for the King of the North, para o Rei do Norte, but it also marks the change for us as a movement. mas ele também marca a mudança para nós como movimento. That we have entered a dispensation where things are going to be done differently. Nós estamos entrando numa dispensação onde as coisas vão ser feitas de maneira diferente. Where we will be treated as adults, Que nós vamos ser tratados como adultos, where equal law applies to everyone, onde leis iguais são aplicadas a todos, and where the power is shared with us. onde o poder é compartilhado conosco. And when I started this thoughts, or when I went back to those presentations E of quando Elder Parminder, quando eu iniciei com esses pensamentos, ou quando eu voltei a essas apresentações do Ansem Parminder, my main question was why? a minha principal pergunta era por quê? Why did he do it this way? Por que ele fez isso assim? That we had all these differing voices, Que nós tínhamos todas essas vozes diferentes. and my answer now is E a minha resposta agora é that he had to, que ele tinha que fazer assim. because we as an institution are about Porque to be nós, tested how we deal with equality. que nós como instituição, vamos ser testados em como nós lidamos com a igualdade. So these are my thoughts. Então, esses são os meus pensamentos, a minha opinião. If you have any comments or things to share, I'm happy to hear what you think. Então, se você tiver alguma coisa para comentar ou algo a compartilhar, eu fico feliz em ouvir.
Hi, Monica. Thank you for bringing this for us. Mônica, eu quero agradecer por você ter trazido isso para a I really gente. enjoyed the way you put it across. Eu gostei muito da maneira como você apresentou. And it helps me also to understand how God Isso também me ajuda a entender would como like to Deus share God's power with us, quer compartilhar o seu poder understanding conosco that e entender equality o entendimento dessa igualdade and how the organization as a movement e como a organização, como should movimento, work. deveria funcionar. So thank you so much. Então, muito obrigada. I was very touched by everything that I learned through preparing for this. Eu me senti muito tocada por tudo que eu aprendi enquanto estava preparando essa apresentação para vocês. Is there anything that maybe you view differently and would like to correct me on that? Tem alguma coisa que vocês enxergam de alguma maneira diferente que vocês gostariam de me corrigir aqui? You were my first group to visit because I was not on the international list before. Então, vocês foram o primeiro grupo que eu visitei, porque eu não estava na lista internacional antes. You don't know how much I love Spanish and the whole mindset of people from South America. Vocês não têm ideia de como eu amo espanhol e a mentalidade de todo mundo na América do Sul. And also, this study caught my heart. E também esse estudo, ele ganhou meu coração. And I thought to myself, if I get a chance, I'll present it. And you were the first one that I had a chance with. E eu pensei, se eu tiver uma oportunidade, eu vou apresentar, e vocês foram o primeiro grupo que eu tive essa oportunidade. And your group is connected to Pedro and Elena. E o grupo de vocês está conectado com o Pedro e a Helena. So I just found it all very beautiful. Então eu achei isso bem lindo. Yes. Thank you, Monica. I feel very hopeful. Like God is saying, yeah, you're growing, you're becoming adults. That is a beautiful thing. Eu me sinto muito esperançoso e feliz em ver como é como se Deus estivesse I dizendo, really enjoy the sim, way vocês that estão you crescendo portrayed it. e vocês estão se It is tornando such a blessing adultos. to look back and say, yeah, we still have hope. Actually, we're doing good. Então eu fiquei muito feliz com essa apresentação e poder ver que, sim, existe esperança para nós e que nós estamos crescendo. Thank you. I'm very happy. Obrigada, eu estou muito feliz. Yesterday I presented this to my group because I wanted to practice before I do it with you. Eu apresentei isso para o meu grupo aqui ontem, porque eu queria treinar antes de apresentar para vocês. And they insisted that I have to present it now at the camp meeting. E agora eles insistiram que eu tenho que apresentar na Campal também. So it was only decided today. It was only decided today. Então foi só decidido hoje. So you will hear it twice. I'm sorry. Então vocês vão ouvir isso 2 vezes. Desculpa. But I felt very blessed that it was your group that I prepared it for. Então eu me senti muito abençoada por ter sido algo que eu preparei para o grupo de vocês.
it gave me assurance that God leads this movement. Me trouxe uma afirmação, uma segurança de que Deus erguia esse movimento. Is there anything else that anybody would like to comment on or share or ask? Tem alguma coisa que alguém gostaria ainda de falar, compartilhar, comentar ou perguntar? Okay. So if no, then maybe we can pray and say goodbye. Então, se não, podemos então orar e nos despedir. So I will pray. Eu vou orar. Dear God, I want to thank you for the blessing that you gave me Querido Deus, eu quero te agradecer pela bênção que você me concedeu through preparing for these things, for this study. ao me preparar para essas coisas, para esse estudo. I thank you that you helped me to share it with this group. Agradeço porque você me ajudou a me preparar para apresentar para esse grupo. And I thank you how amazingly you lead your people. E eu agradeço por quão maravilhosamente você guia o seu povo. And that we can have confidence that we are in your hands. E que nós podemos ter a confiança de que nós estamos em suas mãos. I want to place myself and also the Brazilian group and Uruguay, I think. Eu quero me colocar e colocar o grupo do Brasil e do Uruguai In your good hands for the rest of the Sabbath. nas suas boas mãos pelo restante do sábado. Thank you in Jesus' name. Amen. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.